Olá! Os alertas vêm de todo lado. Esta semana, por exemplo, a ONU voltou a citar o aumento do nível dos oceanos, que pode atingir cidades litorâneas ao redor do mundo, como o Rio de Janeiro. No Brasil, não faltam problemas ligados ao clima, como as recentes queimadas e a tragédia no Sul, o que exige das prefeituras medidas de prevenção e novas políticas de uso do solo. Para discutir o impacto das mudanças climáticas na eleição e analisar as pesquisas de intenção de voto pelo país, recebo mais uma vez a jornalista Vera Magalhães. E hoje com a gente também o cientista político Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor da Fundação Getúlio Vargas e doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Olá, Vera. Boa noite. Olá, professor. Boa noite. Tema de discussão nos principais fóruns globais, as mudanças climáticas já afetam as nossas cidades. Uma chuva de dias, um estrago que durará anos. A tragédia gaúcha de 2024 levou embora bairros, empresas e, sobretudo, vidas. Um prelúdio dessa catástrofe já havia sido visto cerca de um ano antes em São Sebastião, no litoral paulista. Os custos são altíssimos, por exemplo, no consumo de energia. Os custos são altíssimos, por exemplo, no sistema de saúde. Os custos são altíssimos, por exemplo, em toda a cadeia produtiva de construção civil, alimentos e etc. Com tantos problemas para tratar, o tema das mudanças climáticas nem sempre tem a relevância que merece nas campanhas dos candidatos à prefeitura. Mas é justamente nas cidades onde as pessoas vivem, trabalham e sentem os efeitos da crise do clima, é nelas também onde devem ser criadas as soluções para mitigar esses efeitos. A água, por exemplo, é um problema, tanto a que vem do céu quanto a que está sob o concreto. Principalmente pensando nas cidades que impermeabilizaram seus solos, canalizaram os rios. A cidade de São Paulo acho que é um dos maiores exemplos que a gente tem aí. Na verdade é um contra-exemplo, né? Porque isso não é bom para o rio, não é bom para a natureza. Outro tema importante é a ampliação das áreas verdes. No Brasil, de acordo com a ONG MAP Biomas, menos de 7% das áreas urbanas possuem cobertura de vegetação. A gente fala muito naquele termo cidades esponja, né? Ou seja, fazer com que a gente tenha técnicas que aproveitem aí o solo, a infiltração, enfim, de alguma forma ou de outra, para reduzir o impacto da urbanização, seria um bom caminho. Nós precisamos de engajar o sistema educacional para transformar mentalidades. E, no longo prazo, nós precisamos adaptar toda a nossa legislação, toda a nosso modo de pensar público e privado para essa temática. Vera, professor, num artigo recente no UOL, a jornalista Letícia Casado escreveu, abre aspas, o que mais afasta o tema da pauta eleitoral é a falta de interesse da população, que não associa os desastres a uma tendência decorrente de mudança climática. De maneira geral, os programas de governo dos candidatos costumam incluir menções à mudança climática, mas na prática, no entanto, o discurso sobre clima tem menos apelo junto ao eleitor do que temas como corrupção ou pauta de costumes. Concordam? Eu acho que sim, eu acho que o letramento sobre o que são as mudanças climáticas, quais os riscos que existem e como elas se mostram em diferentes tópicos ali da vida, do dia a dia, ainda não foi feito. A população não tem essa ideia. Eu ouço muito das pessoas, enchente sempre teve, aqui no meu bairro sempre encheu, não é por causa das mudanças climáticas. Então, eu acho que, por parte do poder público, não há interesse em mostrar para as pessoas, conscientizá-las a respeito do que as mudanças climáticas podem provocar e também não há uma prioridade nem na destinação de recursos orçamentários e nem na definição de políticas públicas amplas que não olhem os aspectos isoladamente, mas que tenham realmente um plano de mitigação, de adaptação às mudanças climáticas. A gente também acaba pecando por isso, né? Quando a gente sabatina ou vai fazer pergunta em debate, é um dos últimos temas que a gente pensa em perguntar para os candidatos, apesar das demonstrações semanais que a gente tem de que o tema é para agora, não é para daqui a uma década, não é para daqui a alguns anos, não é para traçar metas para o futuro, são problemas que a gente já está vivendo no dia a dia. Então, acho que tem uma culpa coletiva. Eu não poria toda na população, como a Letícia fez. Eu acho que tem uma culpa compartilhada aí, né, professor? Sim. E só para citar a abrangência do tema, professor, um levantamento do governo no ano passado apontou que 1.942 cidades têm alto risco de desastres naturais.
Pois é, eu vou na linha da Vera, ou seja, nós estamos aprendendo ainda entender melhor o que é mudança climática, quais são seus efeitos, e as responsabilidades também são múltiplas, o que dificulta o entendimento, né? Mas trazendo isso para a agenda municipal, né, a cidade tem um instrumento chamado plano diretor, que regula aonde pode construir, o que pode construir, aonde tem área verde, que áreas verdes podem ser preservadas. Se os municípios respeitassem seus planos diretores, e no momento das revisões, São Paulo acabou de fazer uma revisão que, inclusive, beneficiou bastante o setor da construção civil. Sim. Se no momento das revisões do plano diretor se respeitasse toda a questão ligada aos impactos da mudança climática, seria um passo importante. Agora, este é um tema, Rodrigo, Vera, que ele é intersetorial, ou seja, não mobiliza uma secretaria apenas, você tem que discutir isso a partir de meio ambiente, a partir de políticas urbanas, a partir de orçamento, tá? Mobiliza o governo do estado, porque os problemas não ficam na fronteira de um município, não é? E mobiliza a União. Precisa ser tratado federativamente, não é? Não adianta discutir de quem foi a culpa das enchentes em Porto Alegre ou para Eldorado do Sul, que foi uma cidade que deixou de existir. É preciso verificar, ou seja, o que o município, o que o Estado, o que a União pode aprender com isso daqui para frente, para ter uma agenda que, de certa forma, se transforme numa agenda de políticas públicas concreta. O município tem muito o que fazer, mas tem muito o que aprender, como todos nós ainda temos, né? Agora, cuidar do solo, cuidar do lixo, ter mais áreas verdes, são situações que o prefeito podem tomar a decisão imediatamente. Eu não vi, apesar dos desastres do Sul, da seca em São Paulo, das queimadas que afetaram Brasília, afetaram Goiânia, afetaram o sistema aéreo, de Porto Velho, não é, que chega a ter fumaça, que fecha os aeroportos, nenhuma decisão governamental que desse ao tema a mesma importância que ele está tendo para as pessoas afetadas nesse momento. E vamos aproveitar o tema da crise climática para ver como está a corrida pela Prefeitura de Porto Alegre. O levantamento é do Instituto Quest. Todos os que vamos mostrar hoje têm margem de erro de 3 pontos percentuais. Vamos aos números. Sebastião Melo, do MDB, aparece na frente com 36% das intenções de voto. Maria do Rosário, do PT, vem a seguir com 31%. Pela margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados. Juliana Brizola, do PDT, tem 11%. Felipe Camozato, do Novo, tem 3%. César Pontes, do PCO, Luciano, do MLB, que é do Unidade Popular, Fabiana Sanguiné, do PSTU, e Carlos Alan, do PRTB, não pontuaram. Indecisos somam 12%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar são 7%. Em Porto Alegre, o prefeito, o candidato à reeleição, aparece na frente. Bastante surpreendente. Eu estive em Porto Alegre nos dias subsequentes à tragédia, ainda com a cidade relativamente embaixo d'água, e havia muitas críticas à condução da prefeitura da situação, inclusive porque faltou manutenção ali nos mecanismos de contenção de enchentes, de escoamento da água, e ele estava sendo bastante criticado, mas, surpreendentemente, se recuperou. Para quem acompanhou ali no olho do furacão, não parecia que ele fosse ter tanta facilidade de se recuperar. O PT vem logo em seguida, a Maria do Rosário talvez se beneficiando do fato de que o Lula criou um ministério extraordinário para tratar do assunto, designou o ministro Paulo Pimenta, que também é gaúcho e que provavelmente vai ser candidato ao governo, então eu acho que tem um recall positivo aí da ação também no governo federal nesse caso. E a ausência total de um candidato do governador, né? Não aparece aí ranqueado entre os principais, ele nem está apoiando ninguém efetivamente. Os resultados, de alguma forma, conversam com o que comentamos antes, não é, professor? Exato. Essa é uma eleição para a capital gaúcha que o tema mudança climática deve entrar na agenda de maneira bastante contundente. Eu destacaria uma outra questão. O somatório da Juliana Brizola com a Maria do Rosário dá uma posição de possível aliança contra o Melo e contra o grupo que o Melo representa bastante interessante em Porto Alegre, né? Talvez um segundo turno caminhe para uma polarização bastante intensa. Eu partilho da surpresa, não esperava que o Sebastião Melo tivesse tão bem nas pesquisas como aparece, como também o governador Eduardo Leite deve ter algum peso decisivo nesse processo, porque não tem um candidato competitivo, né? E é alguém que também tem muita presença
política no nível do Estado e na cidade de Porto Alegre, apesar dele vir do interior, né, ter sido prefeito de Pelotas, não é? Mas para o PT, olhando aí a dimensão partidária, Porto Alegre tem um histórico muito forte, né? Ou seja, está na origem como uma vitrine do partido, com orçamento participativo, não é? E com as crises aí do mensalão, da Lava Jato, o PT foi perdendo espaço na cidade, nunca teve um candidato competitivo depois da grande crise do impeachment de Dilma e retoma agora com alguma força. Então, talvez seja uma das poucas capitais, tá, ao lado de Teresina, não é, que de fato o PT tem chance de emplacar um candidato com condições de vencer. E vamos também ver os números das outras capitais do Sul, começando por Florianópolis. Topázio Neto, do PSD, que é candidato à reeleição, aparece na frente com 40%. Dário Berger, do PSDB, tem 16%. Marquito, do PSOL, tem 13%. Lela, do PT, e Pedrão, do PP, aparecem com 6%. Bruno Dias, do PCO, Carlos Miller, do PSTU, Matheus Souza, do PMB e Rogério Portanova, do Avante, não pontuaram. Indecisos são 10%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 9%. E agora Curitiba, onde a disputa está acirrada. Eduardo Pimentel, do PSD, tem 19%. Ele é apoiado pelo atual prefeito Rafael Greca e também pelo governador Ratinho Júnior. Roberto Requião, do Mobiliza, tem 18%. Luciano Dutti, do PSB, também aparece com 18%. Ney Leprevost, do União Brasil, tem 14%. Cristina Grael, do PMB, tem 5%. Maria Vitória, do PP, e Luizão Goulart, do Solidariedade, aparecem com 4% cada. Professora Andréa Caldas, do PSOL, tem 2%. Samuel de Matos, do PSTU, 1%. Felipe Bombardelli, do PCO, não pontuou. Indecisos são 6%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 9%. Vera, professor. Bem acirrada em Curitiba a disputa, mas ter o apoio do prefeito e do governador parece ser um fator que pode levar o candidato ao segundo turno, e aí isso vai ficar mais claro como vai se dar contra quem, inclusive porque tem muita gente embolada ali, mas eu acredito que esse duplo apoio do prefeito e do governador pode ser um fator decisivo. Em Florianópolis, o prefeito assumiu há pouco tempo, né? Ele era o vice do Jean Loureiro, que foi candidato ao governo, era um dos favoritos para a disputa em Santa Catarina, mas que também foi muito pulverizado em muitos candidatos, acabou não indo nem ao segundo turno. E agora a gente tem aí o prefeito aparentemente com uma eleição mais tranquila. E em Curitiba, professor, além do prefeito e do governador, o Pimentel tem apoio também do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-procurador Deltan Dallagnol e, curiosamente, o candidato do Sérgio Moro é outro, né? O Ney Leprevost. Que tem, acho que a Rosângela Moro como vice, né, se não me engano. Ah, não sabia. Exato. Rosângela Moro, que é bom registrar, é deputada federal eleita por São Paulo. Candidato a vice em Curitiba, né? Coisas da nossa legislação brasileira, né? Eu comentaria duas coisas. A Vera foi perfeita na análise dela, né? Chama atenção, são dois estados que o bolsonarismo foi muito bem do ponto de vista eleitoral e o PL não tem candidato, tá? Ou seja, o bolsonarismo não conseguiu traduzir institucionalmente a disputa política nesses locais para o partido ao qual o presidente se filiou. O partido deve estar aliado, né, filiado aí no caso, você já destacou em Curitiba o candidato que é apoiado pelo atual prefeito, Rafael Greca, não é? E em Florianópolis, o bolsonarismo deve estar também alinhado ao PSD, que também é candidato à reeleição. E aí uma outra questão interessante, né? O PSD ele muda de acordo com a conjuntura política, né? Ou seja, o Eduardo Paes, que daqui a pouco deve aparecer aí, que deve ganhar no Rio de Janeiro no primeiro turno, né? Encarna o antibolsonarismo na eleição carioca, né? E no Sul, o PSD é quase todo ligado ao bolsonarismo. Chamaria a atenção também da presença do Roberto Requião, tá? O Requião pode ir ao segundo turno em Curitiba, o que significa um retorno dele do ponto de vista de uma disputa ao executivo, em todas as tentativas que ele fez, desde quando perdeu o mandato ao Senado, ele fracassou, não é? E ele deve estar agora no terceiro ou quarto partido, depois que saiu do PMDB, né? Teve uma passagem pelo PT também, não é? O Requião tem digamos assim, uma carreira solo, não é? E tenta manter esse nome da família bastante forte. Tem um filho que é deputado estadual bastante atuante lá também, um irmão que está no Tribunal de Contas, então é uma família que tem peso político em Curitiba e no estado, para além dos partidos
ao qual esteja filiados ao momento. Né? A eleição em Curitiba definitivamente promete, é uma das que prometem. Sem dúvida. O De Olho no Voto faz uma pausa, a gente volta em instantes com mais pesquisas. Fique com a gente. O De Olho no Voto está de volta com a jornalista Vera Magalhães e hoje também com o cientista político Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor da Fundação Getúlio Vargas. Em São Paulo, a mais recente pesquisa Quest confirma um triplo empate no pelotão da frente. Vamos ver. Guilherme Boulos, do PSOL, lidera com 22% das intenções de voto. Pablo Marçal, do PRTB, e Ricardo Nunes, o atual prefeito do MDB, têm 19% cada. José Luiz da Atena, do PSDB, aparece a seguir com 12%. Tabata Amaral, do PSB, tem 8%. Marina Helena, do Novo, tem 3%. Bebeto Haddad, da Democracia Cristã, tem 2%. João Pimenta, do PCO, Ricardo Senese, da UP e Altino Prazeres, do PSTU, não pontuaram. Os indecisos somam 8%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar são 7%. E vamos só dar uma olhada na evolução dos números dos primeiros colocados na Quest. Guilherme Boulos passou de 23% em junho para 19% em julho e agora tem 22%. Pablo Marçal foi de 11% para 13% e agora subiu para 19%. O prefeito Ricardo Nunes passou de 24% para 21% e agora tem 19%. Da Atena foi de 16% para 19% e agora caiu para 12%. Tabata Amaral tinha 8%, foi para 6% e voltou aos 8%. Vera, professor, me parece claro, e acho que a gente já pode falar, numa desidratação da candidatura do Datena. Dá para falar numa tendência neste sentido também em relação ao Nunes? Eu acho que é preocupante a situação dele, principalmente quando você começa a olhar os dados destrinchados e ver que no eleitorado bolsonarista, que é aquele que ele buscava obter para polarizar com o Guilherme Boulos, ele já não é o detentor da maioria dos votos daqueles que votaram no Jair Bolsonaro em 2022. Esse eleitor já está majoritariamente com o Pablo Marçal. Ele vai tentar se valer de um trunfo muito grande que ele tem, que é o fato de que ele tem 55% ou quase 60% do tempo de TV e das inserções comerciais. Isso costumava ser um fator de definição das eleições, mas a gente não sabe se com a velocidade com que as redes sociais passaram a ter proeminência e protagonismo na disputa, esse fator tempo de TV ainda vai ser definidor. Não foi, por exemplo, no caso do Rodrigo Garcia. Não conseguiu ir nem ao segundo turno na eleição de 2022 para o governo de São Paulo. E hoje é o coordenador do plano de governo do prefeito. Então, eu acho que existe, sim, uma chance dele desidratar e esses votos irem para o Marçal já no primeiro turno, naquela ideia de, vamos tentar descarregar tudo no Marçal, quem sabe resolve no primeiro turno do eleitorado que tem rejeição ao Boulos. O Boulos é o que tem a rejeição mais alta. E, professor, depois de uma semana da família Bolsonaro bombardeando o Marçal, agora já se vê um movimento contrário, construindo pontes, né? Ele foi, por exemplo, de alguma forma elogiado pelo vereador Carlos Bolsonaro. Então, eu acho que isso é produto, inclusive, do crescimento repentino da candidatura Marçal. E, obviamente, paralelamente a isso, o Nunes não decolou, né? Além de ter perdido aí alguns pontos que podem até ser caracterizados como tendência. Agora, mais do que isso, a família Bolsonaro tem receio de perder o bonde da história, na medida em que, se ficar com o Nunes e for derrotado na Prefeitura de São Paulo, como tudo indica, vai ser derrotado na Prefeitura do Rio, os planos do Bolsonaro de ele ser candidato ou mesmo ter que apoiar alguém, caso sua inelegibilidade se mantenha, vão por água abaixo. Ele deixa de ter a importância que tem hoje. Eu destacaria, na linha da Vera, o seguinte: o prefeito Ricardo Nunes, ele perdeu 3 pontos percentuais, se não me engano, um pouco mais, e majoritariamente isso foi para a candidatura Pablo Marçal. Tá? Do mesmo modo, o Datena foi quem mais perdeu intenção de votos. E o Datena perdeu tanto para o Boulos, que foi o que apresentou crescimento ao lado do Marçal e da Tabata, quanto também para o Pablo Marçal. Por que eu estou citando o Datena? Porque o PSDB fez uma jogada de risco
achando que com a candidatura da Atena recuperaria o protagonismo na cidade de São Paulo. Então, é outra situação que a gente tem que avaliar muito bem, porque o PSDB tinha um acordo com a Tabata para poder marchar junto com a Tabata e acabou rifando esse acordo, acreditando muito que a candidatura da Atena seria competitiva. Eu acho que essa, sim, se confirma uma tendência negativa, né? E o Ricardo Nunes ainda tem possibilidades de tentar retomar esse processo, mas é muito difícil, porque hoje, por mais que ele tenha um tempo de TV muito vantajoso, isso por si só não diz muita coisa. E por que não diz muita coisa? Não apenas porque ele não vem funcionando nas últimas eleições, mas porque o Pablo Marçal fez campanha basicamente sem contar com esses recursos, tá? E para fechar, vamos dar um pulinho na região Nordeste e vamos ver os números de Salvador. Bruno Reis, do União Brasil, que é candidato à reeleição, aparece na frente com 66%. Geraldo Júnior, do MDB, tem 9%. Kleber Rosa, do PSOL, aparece com 4%. Eslane Paixão, da UP, Vitor Marinho, do PSTU, Giovanni D'Amico, do PCB e Silvano Alves, do PCO, têm todos 1% cada. Os indecisos são 5%, brancos, nulos e eleitores que não devem votar somam 12%. A hegemonia da família ACM ainda mantida ali na capital? Só na capital, né? Ele sofreu um revés muito grande na disputa para o governo e isso embaralhou um pouco os planos do ACM Neto. O PT não lançou candidato em Salvador, apesar de ter o governo da Bahia há muito tempo. Está apoiando o candidato do MDB por lá. É um movimento parecido com o daqui de São Paulo, onde pela primeira vez o partido também não lançou candidato. O professor falou no primeiro bloco das dificuldades que o PT vai enfrentando, inclusive no Nordeste, porque candidatos petistas não vão bem em muitas cidades em que eles foram lançados, mesmo em Fortaleza. Também o de Teresina é um em que eles apostam muito, mas ainda não lidera. Quem lidera é o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Então, o PT também ainda não teve uma largada muito boa. Em 2020 não elegeu nenhum prefeito de capital. Eles têm medo de repetir esse mesmo desempenho. Professor? Salvador é um exemplo muito interessante, porque é onde o PT apoia o PMDB, não é? E a partir daí a gente vê como que é a lógica política nacional. Aqui o PT é adversário do PMDB, como é adversário no Sul também, não é? Ou seja, a política brasileira tem uma dinâmica local que a gente não pode, na maioria das vezes, submeter isso à lógica nacional. Obrigado, Marco Antônio Teixeira. Obrigado, Vera. Obrigada. Começou hoje o horário político no rádio e na TV. Aproveite este novo momento da campanha para conferir as propostas dos candidatos em temas importantes para o presente e o futuro da sua cidade, como a questão climática que nós discutimos aqui hoje. Em tempos de redes sociais, os meios tradicionais de informação ainda têm um papel importante no processo eleitoral. E este é o tema, aliás, do nosso próximo encontro. Então anote aí, sexta às 10 da noite, a gente te espera de olho no voto. Até lá!